Em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o versículo 20. Deuteronômio capítulo 8, do 1 ao 20. Nós temos meditado aqui na igreja, nesses dias, o tema marcas, identificando as marcas da presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela deixa marcas. É impossível alguém ter o Espírito de Deus dentro de si e não mudar alguma coisa. Uma dessas marcas que Deus falou no meu coração essa semana foi sobre o crescimento, o desenvolvimento da vida cristã. Nós temos estudado aqui na igreja sobre o fruto do Espírito. E eu passei a semana me preparando para falar sobre a benignidade. Tanto que já falei sobre amor, alegria, paz, longanimidade e depois vem benignidade. A ordem do culto foi preparada tudo para isso, tanto que os irmãos leram o salmo que dizia: louve ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Acho que os irmãos viram que repetiram várias vezes. É o que está no texto bíblico. Mas de sexta para cá, o Senhor foi falando ao meu coração esse texto. E por mais que eu estava fazendo algumas anotações no meu caderno devocional para mim, eu estava relutante em mudar para esse texto. Quando foi hoje à tarde, o Senhor me incomodou e eu, tá bom, Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí, o Senhor foi falando ao meu coração nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos, acerca do crescimento na vida cristã. Há muita gente que acredita que o fato de crer em Jesus, entregar sua vida a Deus, é o ápice e tudo na vida cristã. Mas o momento em que nós cremos em Jesus, o momento em que nós somos salvos e passamos pelo novo nascimento, é apenas o início da caminhada cristã. O Senhor nos convida para desenvolver a nossa vida cristã. Então, uma vez que o Espírito Santo está na vida de alguém, desejar crescer espiritualmente é uma marca dessa presença. Esse texto, o livro inteiro de Deuteronômio, a própria expressão, o nome do livro, é uma repetição da lei. O povo de Deus tinha sido liberto da terra do Egito por meio de Moisés, que foi levantado pelo Senhor. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, começaram a caminhada de 40 anos no deserto. Agora, eles estão quase passando o Jordão para entrar na terra prometida. E aí, Moisés para o povo de Deus e diz: eu preciso lembrar vocês de algumas coisas antes de você entrar. E é isso que eu quero ler com os irmãos, principalmente o capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês,
se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. A terra de trigo e cevada, de vinhos, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. A terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, de estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Pai, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, palavra que tem o poder de tocar no nosso coração, no centro do nosso entendimento, em áreas que nós não podemos tocar. Que a Tua palavra faça, ó Deus, em nós, aquilo que só o Senhor pode fazer. E como a Tua palavra nos ensina, o que nós podemos pedir nessa noite é: abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito que uma das marcas da presença do Espírito Santo na vida de um discípulo é o desenvolvimento espiritual. Não dá para a gente estar numa igreja, ter nascido de novo e continuar da mesma forma, na mesma maturidade ou imaturidade espiritual. Não. Deus quer que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça no relacionamento com Deus, que a gente cresça no relacionamento com a Sua palavra,
Uma vez que o Espírito Santo entra em nós, há um inconformismo no nosso coração de permanecer do mesmo jeito. O Espírito Santo, quando ele está dentro da vida de uma pessoa, no momento em que ele crê, ele já gera uma sede, como nós cantamos: dá-me, Senhor, eu quero beber do teu rio, eu quero conhecer mais do Senhor, da tua palavra. Devemos desejar o crescimento espiritual, porque o Espírito Santo gera isso em nós. A própria palavra do Senhor mostra que há uma expectativa que nós possamos crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11. O autor desse livro diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, há algo além na vida cristã do que apenas ter a certeza da salvação. Há algo além na vida cristã do que apenas ter a certeza de que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Há algo além na vida cristã do que apenas estar frequentando um culto numa igreja. Esse momento é um momento de celebração, é um momento de exaltar a Deus como corpo. Nós somos corpo, não tem como um órgão do corpo, ele está isolado do corpo. Não, nós precisamos estar juntos. Mas há algo além desse momento de adoração. Há uma expectativa de Deus que nós venhamos crescer, amadurecer. Essa mesma expectativa, ela é apresentada para o povo de Deus enquanto ele está caminhando no deserto. Então, há uma expectativa na Bíblia de que nós tenhamos o crescimento espiritual. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que vai gerar em você o crescimento. Esse leite é a palavra de Deus. Então, eu digo a você que o discipulado é a ferramenta de Deus para nos levar ao crescimento espiritual. O Espírito, ele habilita o nosso coração para crescer. Mas no discipulado a gente está ali sendo encorajado e ensinado para esse crescimento. Quando eu olho para a Bíblia, principalmente para a história do povo de Deus, eu percebo que a vida de cada um de nós, bem como o ministério da igreja como um todo, ela se apresenta em 3 características. Primeiro, é a libertação do povo de Deus. Segundo, a edificação da espiritualidade. E em terceiro vem a conquista. Quando você olha para o povo de Israel, eles estavam escravizados na terra do Egito. Deus vem e liberta o seu povo. Essa é a realidade de todo ser humano. Enquanto não conhece o Senhor, enquanto não nasceu de novo, a Bíblia vai dizer categoricamente que a realidade dessa pessoa é que ela está escravizada pelo pecado. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando Paulo vai falar da realidade de quem é a igreja, ele vai dizer assim, olha, Ele, Deus, vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Então, quando eu estou
agora salvo em Cristo, quando eu nasci de novo, eu estou liberto no reino de Jesus. E enquanto eu não fui liberto, eu estou escravizado. Então todo ser humano, ele precisa da libertação dos pecados. Uma vez que eu sou liberto, eu preciso ser edificado na palavra de Deus. Foi o que aconteceu quando o povo saiu do Egito, foi liberto, atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto. No deserto, e você pode ler o livro de Êxodo completo, 40 capítulos, você vai ver Deus dando instruções de como o povo deveria adorá-lo. Ali Deus estava edificando a espiritualidade daquele povo. Então tem a libertação, tem a edificação da vida espiritual da pessoa, ou seja, a maturidade, o crescimento. Depois o povo vai atravessar o Rio Jordão e vai conquistar a terra prometida. Assim a vida do discípulo, ele é liberto, ele cresce e agora ele vai conquistar outras pessoas, outros níveis de espiritualidade, de vida e de maturidade. É o processo natural da vida cristã: libertação, edificação da espiritualidade e conquista. Nesse texto de Deuteronômio capítulo 8, eu creio que o Senhor está preparando o seu povo para uma nova fase. O povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão e começar a conquistar a terra prometida. O que eu quero falar nessa noite é exatamente sobre essa preparação da nossa vida espiritual, da nossa maturidade, para a gente sair de um nível de deserto, de um nível de vida cristã, que aí está conformado apenas com participação em cultos, para chegarmos ao nível de conquistar novos degraus na nossa maturidade, no nosso relacionamento com Deus, de ter mais intimidade com Deus, de conhecer a Deus com mais profundidade, ao ponto de sermos instrumentos de Deus para conquistar outras pessoas para Ele mesmo. É sobre esse preparo que eu quero falar nessa noite. Eu vou falar de duas lições. Primeiro, o crescimento espiritual é resultado da nossa fidelidade para com a palavra de Deus. A Bíblia, Jesus, o desenvolvimento espiritual é resultado do seu relacionamento com Deus. O versículo 1 vai dizer: tenha o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem na terra, tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Antes de entrar na conquista da terra, antes de subir em outro nível na vida, na maturidade espiritual, Moisés está dizendo ao povo: olha, primeira coisa, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje ordeno você. Guarde no seu coração, a vida cristã, ela é definida por meio do nosso relacionamento para com a palavra de Deus. Eu quero crescer espiritualmente. Começa pela Bíblia. Não há crescimento espiritual separado da palavra de Deus. Tem um motivo de oração, irmãos, que eu confesso. Quando alguém vem pedir para mim esse motivo de oração, eu não oro, não. Eu não oro. Eu oro outra coisa. Oro pela pessoa. Mas não oro. Qual? A pessoa chega para mim: pastor, ore pela minha vida espiritual. Eu digo: você está lendo a Bíblia? Não. Você está indo no PGM aprender a Bíblia? Não. Você está na escola dominical? Não. Você é discipulado? Não. Então é melhor não pedir para eu orar, que eu vou orar outra coisa. Eu quero crescer. É a Bíblia. Começa pelo seu relacionamento com a palavra de Deus. Se você diz: eu não sei ler, ok, eu quero te ajudar. Tem pessoas que podem ajudar. Tem a escola bíblica dominical para você aprender. Vamos crescer. Eu já quero lançar um desafio inédito para 2025.
Eu já estou pensando lá na frente, irmãos. Eu já estou sonhando até com 2030. Já começou, né? Já estamos em... Eu vi uma casa já enfeitada para o Natal. Eu disse, eles já estão lá. Natal, eu já estou em janeiro agora. 1º de janeiro de 2025. Eu quero começar a ler a Bíblia inteira com a igreja inteira. Mas nós não vamos ler em um ano completo. Nós vamos ler capítulo por capítulo. Ah, pastor, mas eu gosto de ler 10 capítulos. Leia um com a igreja e 280 sozinho. Mas eu quero te convidar a ler juntos. 1º de janeiro, Gênesis, capítulo 1. Na nossa revista de crescimento cristão, está aí o que eu disse que era novidade, alguns não sabem, mas vão saber. Vai vir agora o espaço para você escrever e fazer a sua devocional. Então você vai precisar da revista impressa. E os irmãos imprimem aqui num preço baratíssimo. Preço de banana. Na revista vai ter o espaço para você, em Gênesis capítulo 1, no dia 1º, escrever. Você escrever a sua aplicação diária. Você escrever a sua oração. Juntos, nós vamos ler a Bíblia inteira. Não sei quanto tempo vai durar isso. Amém, irmãos? Lembra que eu tenho a imagem de quem disse amém aqui. Depois eu vou olhar. Não devemos ter apenas a Bíblia como um objeto simbólico, mas a Bíblia deve assumir um lugar significativo em nossas vidas. Todo o tempo histórico que o povo de Deus se afastou da Bíblia, se afastou da palavra, eles sofreram. Viveram tragédias, escassez, guerras, conflitos, destruições. Aí às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu estou vivendo, tanto caos na minha vida. Como está a sua fidelidade à palavra de Deus? Ah, está muito longe. Então começa ajustando com a Bíblia. Todo o tempo histórico que o povo de Deus se afastou das Escrituras, ele sofreu. A nossa fidelidade, então, para a palavra de Deus, determina se eu viverei nessa terra ou se eu sobreviverei. Olha o que diz o versículo 1, eu vou ler de novo. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. A verdadeira vida, irmãos, está em vivermos em comum acordo com a palavra de Deus. E aí tem gente que não está vivendo, tem gente que está sobrevivendo um dia de cada vez e esperando que ele nem acontecesse no outro dia. Porque está vivendo cada dia do seu jeito, nos seus planos e não conforme a palavra de Deus. Moisés está dizendo, olha, para vocês chegarem a um outro nível de espiritualidade, de vida com Deus, tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Então, eu digo a você algumas lições. A primeira, fidelidade à palavra de Deus significa compromisso em obedecer. Ah, eu quero ser fiel à palavra de Deus, então assuma o compromisso hoje de obedecer à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19, olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para o quê? A gente quer mais falar. Mas seja tardio, demorado para falar. E tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado. Isso não vai produzir a justiça de Deus. Tiago continua, Tiago, irmão de Jesus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos ler juntos o versículo 22? Vamos juntos? Sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando a gente só ouve e não pratica, a gente engana quem? Quem? Nós mesmos. A gente pensa que está enganando o cônjuge. A gente pensa que está enganando Deus, os colegas de trabalho. Meu irmão, você está enganando a você. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será o quê, irmãos? Bem-aventurado no que realizar. A Bíblia inteira está dizendo assim, olha, meu amigo, quanto mais fiel a palavra de Deus, mais bem-aventurado você vai ser. Quanto mais fiel a palavra de Deus, mais próspero você vai ser. Prosperidade bíblica. E é verdade. Eu aprendi isso, irmãos. A minha vida, quando eu assumi o compromisso de ler a Bíblia todo dia, de buscar não só ler, mas ouvir Deus falar, quando eu assumi essa postura de ter um relacionamento sagrado com Deus, eu descobri o significado da minha vida. A minha vida passou a ter significado. A minha vida passou a ter propósito. A minha vida passou a ter uma identidade. Eu sei para o que eu existo. Eu sei quem sou eu. Passou a ter pertencimento. Eu sei a quem eu pertenço. Passou a ter relacionamento com Deus. Cada dia mais eu conheço mais o Senhor. E eu fico mais impressionado todo dia. E passou a ter direcionamento. Eu fico lidando com decisões o tempo inteiro na vida. Talvez você também é assim. E quando eu estou assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu leio a palavra, Ele me direciona. E não teve uma vez que eu segui o que Deus mandou eu fazer, que eu me arrependo. 40 anos. É chão, viu? Já é um deserto inteiro. Não tem nada. Para lembrar. Não lembro de uma vez que eu obedeci o que a Bíblia dizia e depois, puxa vida, era melhor ter feito do jeito que eu queria. Agora, se eu disser quantas vezes eu decidi do meu jeito e quantas eu me arrependi, eu diria todas as vezes. Todas as vezes que eu disse, não, acho que a Bíblia está exagerando dessa vez. Vou fazer do meu jeito. Depois eu quebrei a cara. A Bíblia está dizendo que a verdadeira vida está aqui. Está na palavra. Viva! E você vai ver o quanto a sua vida vai ser bem-aventurada. Sem fidelidade para cumprir os mandamentos do Senhor, não temos vida, temos sobrevivência. Segundo, fidelidade gera multiplicação. O texto vai dizer, no versículo 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem. Há uma ligação direta entre a fidelidade para com a palavra de Deus e a multiplicação. A multiplicação que revelava prosperidade em todo sentido. O povo de Deus era abençoado com muitos filhos. O povo de Deus era abençoado com os seus bois, os seus gados se multiplicando. Porque quando há o favor de Deus, a bênção de Deus, Ele faz sim multiplicar os nossos recursos. É o que a Bíblia vai mostrar. Jacó, onde ele chegava, a abundância. José, a abundância. Por quê? Porque há uma presença
extraordinária do Deus extraordinário. Amém, irmãos? Mas tem que ter a fidelidade à palavra. Em viver, em cumprir detalhadamente o que a palavra de Deus diz. Eu quero fazer o que Deus diz. Ixi, mas agora eu vou ter que pagar um imposto que eu não pagava. Já era, meu irmão. Já era. Se driblou, se você fez o seu jeitinho, já era. Não espere. Nós queremos a prosperidade, a bênção, o favor de Deus, a prosperidade bíblica, vivendo do jeito humano. Não tem como. Mas ele está dizendo, tenham cuidado de cumprir detalhadamente a palavra de Deus. Então, fidelidade gera multiplicação. Não tem como uma pessoa se nutrir diariamente da palavra de Deus e automaticamente não frutificar. Qual fruto? O fruto do Espírito, o caráter de Jesus, novos discípulos. É impossível alguém estar se alimentando da palavra de Deus, enchendo-se da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, e o fruto do Espírito não começar a brotar, a explodir na vida dessa pessoa. É impossível a pessoa estar lendo a Bíblia, meditando, ouvindo Deus falar todo dia, e ela não começar a se parecer mais com Jesus. Agora, se não aparece o fruto do Espírito, nem amor, nem alegria, nem a paz, nem a longanimidade, nem a benignidade, nem a bondade, nem a fidelidade, nem a mansidão, principalmente o domínio próprio, é porque a pessoa não está cheia do Espírito, não está lendo a palavra, não está vivendo, não está praticando. Se não é evidenciado Cristo na vida da pessoa. Eu conheço pessoas, irmãos, ao longo da minha história de vida, que eu olhava e eu digo, meu Senhor, como essa pessoa se parece com Jesus Cristo. A pessoa chegava e já marcava a presença. O que ela falava, bastava algumas palavras, aquilo já me constrangia. Tamanha era a presença do caráter, do poder de Jesus. Quem tem fidelidade em cumprir a palavra, multiplica, exala o fruto do Espírito, o caráter de Jesus e automaticamente novos discípulos. Terceiro, a fidelidade para com a palavra de Deus é a garantia de nossas conquistas. O texto vai dizer mais uma vez, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Conquistaremos aquilo que o Senhor quer nos dar à medida que formos fiéis na prática da palavra. Nosso crescimento espiritual é resultado da fidelidade em ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. Você vai crescer espiritualmente. Você vai começar a influenciar mais pessoas. E esse crescimento começa em uma nova dimensão de relacionamento com Deus também. Você vai experimentar mais de Deus. A gente olha para algumas pessoas e diz assim, puxa, como eu queria ter tanta experiência com Deus como essa pessoa tinha. Como essa pessoa tem. Você pode ter. Essa semana eu estava atendendo um casal aqui na igreja. E uma pessoa do casal disse assim, olha, foi contando algumas experiências do passado. Contou a experiência de que um dia ele estava na igreja, no culto, e Deus disse, vai para casa. Vai para casa. E aí chamou o marido e foi, quando chegou lá, tinha uma situação crítica que trouxe salvação à família, porque ela ouviu Deus falar e obedeceu. E eu disse, está vendo que Deus te ouve desde lá, te ouve lá e te ouve aqui. E aí hoje essa mesma pessoa chegou para mim para dizer, pastor, eu estava indo para fazer uma visita a alguém, e Deus disse assim, olha, vai em tal lugar, no supermercado,
e pega isso, pega aquilo, e ia no corredor, e olhava para a coisa, nada Deus falava, olhava do lado, pega isso e foi pegando, e quando essa pessoa chegou naquela casa, a pessoa disse, meu Deus, e disse para o filho, está vendo? A gente orou e eu disse que viria isso e Deus trouxe, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, e Ele fala conosco. Você também pode ouvir Deus falar. Você pode ser direcionado por Deus. Ele está te convidando para um outro nível de relacionamento, não apenas frequentar cultos. Vem, tome cuidado de cumprir fielmente a minha palavra. E você vai ter um relacionamento íntimo, pessoal, transformador, impactante, que vai impactar a vida de outras pessoas também. Amém, irmãos? Eu creio. Então, o crescimento espiritual, ele é resultado da fidelidade da palavra de Deus. Teve 3 pontos dentro desse ponto. Agora que é o ponto 2, irmãos. Fica tranquilo. Segundo lugar, o crescimento espiritual é resultado da compreensão dos processos de Deus em nossas vidas. Olha o que diz o versículo 2 aí na sua Bíblia. É só esses 2 pontos, tá? Moisés diz assim, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. E quando eu fui lendo, eu digo, Senhor da glória. Parece difícil a gente olhar para um texto e ver, Deus levou o povo no deserto para humilhar. Como assim? A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando você entende isso, você vai dizer, Senhor, me abate, porque eu não quero ser soberbo, eu quero a tua graça, eu quero ser humilde. Então, é interessante porque os estudiosos vão dizer que do Egito para Canaã, o povo provavelmente levaria 40 dias. Mas ele levou quanto tempo, irmãos? 40 anos. E aí a gente começa a entender que Deus tem a sua maneira de nos salvar. Deus tem a sua maneira de nos fazer crescer espiritualmente. Se necessário for, o que você precisava fazer, ou poderia fazer em 40 dias, Ele vai levar você por 40 anos. Não foram 40 anos, olha o que diz o texto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Coloca aí, por favor, de novo o texto. E quando eu não estiver falando a frase, deixa o texto aí, o versículo 2 visível. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Por que é importante esse texto? Os guiou. Porque o povo não ficou 40 anos tentando achar Canaã. Jesus, onde é que fica esse lugar? Terra que mana leite e mel. Mas está onde, gente? Que lugar difícil. Bem que o Senhor podia ter dado um mapa. Não. Eles não saíram perdidos. Quem guiou eles foi Deus. Vocês não vão chegar em 40 dias. Há um processo. Você vai crescer espiritualmente, mas há um processo. Só que o processo de Deus, como eu disse, você precisa compreender. Por quê? Porque se você não entender que Deus tem um processo, tudo vai virar reclamação na sua vida. Poxa, disseram, passou uma turma aqui que disse que ia até Canaã em 40 dias, mas a gente já está 40 anos.
Aí a gente começa a reclamar. Começa a reclamar. Mas como é que é 40 dias, a gente está 40 anos? Estamos perdidos. Então, o crescimento espiritual começa quando a gente começa a perceber que Deus tem a maneira dele de fazer a gente crescer e que a maneira dele é melhor, ainda que nos doa. É preciso entender e aceitar os processos de Deus em nossa vida. Se tem uma coisa que eu, Roosevelt Arantes da Silva, não gosto, é de estar ouvindo quando as pessoas olham para as coisas e dizem que não tem nada bom, está tudo ruim, nada é bom, nada é bom, está tudo ruim. Eu chamo isso de celebração da negatividade. Meu irmão, se você está num momento de oração, convidei o grupo de homens para orar. Vieram 3. Mas tem 500 homens na igreja. Aí você fica, tem 500, veio 3. Meu irmão, louve a Deus, porque tem 3 homens orando. Amém, irmãos? Os maiores avivamentos, aliás, todos os avivamentos da história do povo de Deus nunca começaram com um grupo grande. Louve a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, irmãos. Quando eu cheguei aqui, tinha 13 pessoas no culto. Olha quanta gente tem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos celebrar, devemos exaltar. E aí eu quero ensinar uma coisa para vocês, porque quando eu digo que eu não gosto, eu acho que eu aprendi no Pentateuco, porque quando você vai vendo, o povo de Deus fala de murmuração, reclamação, reclamava porque não tinha água, reclamava porque não tinha comida, reclamava e Deus não abençoava nesses momentos, pelo contrário, toda murmuração era uma oportunidade de morte. Morria alguém, morria algum líder, alguém morria de tanta reclamação. Então, às vezes a gente diz, eu chamei o povo para fazer um trabalho e só foi eu, não apareceu ninguém. Você já parou para pensar que Deus queria só você e ele aqui? Só você e ele? Aí a gente reclama, né? Fica lá que nem o Kiko. E Deus queria um encontro personalizado contigo, irmão. Deus queria você e Ele. Você e Ele. Reclamação não tem nada. Eu desafio os irmãos aqui. Leia a Bíblia inteira e ache um texto bíblico em que mostra o povo reclamando e a bênção de Deus sendo derramada. Me mostra. Não tem. Tem um povo murmurando e morte acontecendo. O povo murmurando e desgraça acontecendo. Aí na vida da gente você acha que vai ser diferente? A gente reclama e quer a bênção de Deus? Não. Então, aprenda essa frase. Transforme toda possível murmuração em oração. Quando vier aquela, Senhor, o Senhor sabe que eu já ia reclamar, então me perdoa. Mas, Senhor, fala com Deus. Então, por mais que a caminhada pudesse ser feita em 40 dias, Deus, em sua soberania, sabia que era necessário 40 anos para tratar o coração do seu povo. E aí eu digo algumas lições. Primeiro, compreender os processos de Deus em nossas vidas exige lembrar de como Deus guiou você até essa fase em que você está. O versículo 2, Moisés diz, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, guiou você até o deserto. Lembre-se.
de um nível para o outro, sempre é preciso se lembrar da caminhada que o Senhor vem guiando você ao longo da sua vida. Se não nos lembrarmos do que Jesus fez, então não avançamos corajosamente para a próxima fase da vida cristã e da liderança. Se você é um novo crente, para lembrar como Deus começou a te incomodar pela salvação. Como Ele te conduziu até uma igreja ou até alguém, levou alguém para compartilhar a fé com você. Se lembra disso. Lembra como Deus foi trabalhando a fé no seu coração. Lembra como Ele se revelou a você. Lembra como você se entregou para Deus. Se você já é um crente mais maduro, lembre as fases da maturidade na sua vida. Como Deus começou a te incomodar para ler mais a Bíblia, para orar mais. Eu comecei a perceber na minha vida adolescente que Deus estava me chamando mais para a santidade. Tudo que eu lia apontava para isso e eu fui então buscando cada vez mais me santificar. Lembre como Deus te conduziu na vida da igreja ou abençoando a vida de alguém. Eu fui percebendo na minha vida que Deus foi exigindo mais e mais e eu comecei a estudar mais e mais e me preparar para ser usado por Deus. Não é passo de mágica, é passo bíblico. Eu lembro como Deus foi trabalhando a minha fé. Lembre como Deus foi trabalhando a sua fé. Deus foi trabalhando a fé em mim, não foi em circunstâncias fáceis não. Eu chorei muito. Mas toda vez que eu sofria, chorava, quando passava, eu não reclamava, via a ação de Deus e eu ficava mais forte depois. Não fisicamente, os irmãos estão vendo isso. Estou falando espiritualmente. Lembra como Deus está fazendo isso na tua vida. Eu lembro que eu comecei a estudar um livro extraordinário que eu li, uma irmã da igreja me deu de presente. Eu não sei o que aconteceu com esse livro, eu tenho a vontade de achar ele, mas as 21 qualidades espirituais indispensáveis de um líder. Eu li esse livro na adolescência, não lembro nem quais são os capítulos do livro, mas eu lembro que aquele livro transformou meu coração. Lá, como Deus se revelou a você, como Ele tem se revelado nessa maturidade, Deus foi confirmando em meu coração que eu ia ser um pastor. Como você se rendeu a Deus, eu tive que me dedicar mais e mais. Olha, sempre que Deus quer me mudar de nível de maturidade e liderança, Ele me leva para passar por crises. Toda vez. Só que eu aprendi como adolescente, ao invés de reclamar, a começar a orar mais e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E também pedir, Senhor, eu quero aprender rápido para passar logo essa fase. Ensina rapidinho aí. Tipo vestibular, assim, aquele negócio rápido. Mas nem sempre é assim. Um livro muito bom é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, quando ele fala sobre isso. Por fim, lembrado como Deus tem guiado as nossas vidas, nos ajuda a confiar nos processos de Deus, para nos levar a outra fase da vida cristã. Sempre que eu estou vivendo desafios espirituais ou de fé, eu começo a me lembrar como Deus deu uma casa para minha família quando a gente não tinha dinheiro nenhum. Quando eu orei lá no telhado. Não, essa oração foi em cima do muro. Tem uns lugares bons que eu gosto de orar. E Deus deu uma casa. Para lembrar um pouco agora como Deus tem te levado a outros níveis. Lembra do que Ele já fez. O povo precisava se lembrar como Deus o guiou. No deserto, Deus deu sinais. Uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Deus dá sinais. Deus sustentava o povo. Deus deu água, maná. Ele sustentou e Ele pode te sustentar ainda hoje, irmãos. Ele livrou o povo de Deus em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vai dizer como Deus não levou o povo por um caminho, porque eles iriam enfrentar os filisteus, levou por outro, porque Deus disse, se eles forem por aqui, eles vão desistir, vão querer voltar. Às vezes Deus nos leva por um caminho mais difícil, porque Ele sabe os nossos limites. Ele sabe os nossos limites. Às vezes a gente até quer dizer, eu não estou mais suportando, mas Ele sabe o seu limite, meu irmão. Você crê nisso? Amém? Ele sabe o seu limite. Confie.
Quando a gente começa a lembrar, a gente vai ver que Deus nos sustenta, que Ele nos guarda, Ele preserva, a roupa do povo não envelheceu, Ele nos corrige. Eu tenho crido que a reclamação é um dos maiores obstáculos para alcançarmos os novos níveis de maturidade espiritual. O texto vai dizer que Ele nos guiou durante 40 anos para nos humilhar. Para nos humilhar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como Ele fez isso? Olha apenas esse versículo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Por que Deus humilhou? Ele humilhou vocês, Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná. Deus humilhou o povo, deixando eles sem comida. Sim ou não, irmãos? Ficaram sem comida. Mas eles ficaram sem comer? Sim ou não? Não. Deus tirou do povo a comida que vinha de forma natural. Sabe por quê? Para que o povo percebesse que até o natural vinha de Deus. Então, às vezes, Deus tira de nós o natural, para que a gente fique num aperto tão grande que a gente volta para Ele e diz, Senhor, nos ajuda, e Ele manda o sobrenatural. Mas, às vezes, Ele tira o natural. Sabe por quê? Porque se você está respirando, é porque o Senhor deu oxigênio para você. E a gente, às vezes, não agradece. O pão que você comeu, talvez, vindo antes do culto, no cafezinho da tarde, a gente pensa que pão vem da padaria. Não, ele veio do trigo, de uma semente que alguém plantou, mas que Deus deu crescimento. Ou seja, nós só temos pão porque Deus deu. Mas às vezes a gente esquece. Aí Deus tem que tirar para a gente entrar no desespero e, Senhor, me ajuda. Aí Ele manda o sobrenatural. Essa foi a forma de Deus humilhar o povo. Para quê? Para que eles lembrassem. Olha o que diz o texto. Versículo 3. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede de quê? Da boca do Senhor. É que no texto não apareceu ali. Da boca do Senhor. Tem coisas que Deus vai tirar de nós. Coisas que são a nossa segurança. Ah, eu tenho o meu salário todo dia. Às vezes Deus tira. Para quê? Para você. Puxa, eu pensei que o meu salário era consequência do meu esforço e do meu trabalho. Não, é não. Irmãos, a nossa vida é um sopro. Eu posso estar aqui, amanhã não estar. Mas a gente acha que nós temos todo o poder e toda a segurança. E às vezes Deus tem que tirar a nossa segurança. Mas Ele não nos abandona. Ele tira para que a gente diga, de fato, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Quais são os processos pelos quais o Senhor tem feito você passar? Você tem aproveitado esses processos que às vezes são difíceis para crescer? Ou está reclamando e sendo afastado da presença de Deus? Você tem sido fiel à palavra de Deus? Tem se aplicado à palavra de Deus, a ler, meditar, estudar e praticar? Sabe qual é o maior perigo? Deus levou o povo a ficar sem comida para que eles se lembrassem do Senhor, porque Ele disse, olha, tenham cuidado para que quando vocês chegarem lá, na terra prometida, chegar a ter casa, ter um lugar, ter comida, ter tudo de bom, que eu dei, e vocês se esqueçam de mim. Deus nos dá, e depois a gente tira o Senhor da prioridade na nossa vida. Deus está dizendo, você vai alcançar um outro nível espiritual. Quando você parar de acreditar que você é capaz de fazer as coisas, e começar a acreditar que tudo na sua vida depende de mim. Tudo na nossa vida. Hoje eu quero orar por quem deseja se arrepender de tanto reclamar. Quero orar por quem
quer transformar suas possíveis murmurações em oração. Quero orar por quem quer dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu aceito os teus processos sobre a minha vida e eu não quero que o Senhor pare. Eu lembro de um homem que disse que começou a orar: Senhor, me quebra. E ainda que eu grite pedindo para o Senhor parar, não para. Porque quando o Senhor nos quebra, irmãos, a gente experimenta tanto dele. A gente experimenta mais dele. E a gente percebe que Deus é tudo o que nós mais precisamos. Eu quero orar por quem quer assumir uma postura diferente para com a palavra de Deus, a Bíblia, com Jesus. Não há como experimentar o desenvolvimento cristão sem Jesus. Não é para todo mundo, não. Mas se você quer dar uma dessas respostas para Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Não é a igreja toda, não. É só quem quer dar uma dessas respostas pelas quais eu quero orar. Mas eu quero mais. Desafiar. Se você quiser, você pode ficar em pé aí. Mas se você quiser vir aqui, se jogar, se ajoelhar diante do Senhor, vem. Pode vir, se coloca diante de Deus. Ah, Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é tudo para mim. Se é isso que você quer dizer, sai do seu lugar, se joga diante de Deus. Se joga diante de Deus. Eu quero fidelidade com a palavra do Senhor. Eu quero cumprir. E eu não quero me esquecer que tudo que eu sou vem dEle. Eu quero aceitar os processos de Deus na minha vida. Senhor, nessa noite, eu quero mais uma vez pedir ao Senhor: me quebra, Senhor. Me quebra. Porque quanto mais o Senhor me humilha, quanto mais o Senhor me abate, mais eu dependo do Senhor. Senhor, quando a tua palavra diz que o Senhor levou o teu povo 40 anos para os humilhar, a tua palavra também diz para fazer bem. Porque o Senhor não é um Deus que nos odeia. Pelo contrário, o Senhor é um Deus que nos ama intensamente ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, Senhor, se há processos na minha vida que eu preciso passar, eu quero passar, Senhor. Me quebra, me sustenta. Assim como aqueles que estão se colocando nessa noite, Senhor, nos quebra, nos sustenta. Mas nós precisamos mais de Ti, Pai. Nós precisamos mais do Senhor. Ajuda-nos a termos mais fidelidade para com a Tua palavra. Que ler a Tua palavra seja sim a nossa prioridade. Que estudar a Tua palavra, meditar a Tua palavra e viver a Tua palavra seja a nossa prioridade. Para a Tua honra e para a Tua glória. Faz o que o Senhor quiser em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, fiquem de pé. Quem está aqui quiser ficar de joelho, eu vou cantar de joelhos. Vamos cantar pedindo ao Senhor que nos leve além, além.